O altar aqui já foi um tamanho para todos. Temos sua dúvida. Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento maravilhoso na tua palavra. Como eu sempre digo, todo momento vivido na presença do Senhor é maravilhoso. Nós pedimos ao Senhor que seja o teu Santo Espírito, Pai, a usar a vida da igreja. Qual nos trará a tua palavra, e que essa palavra fique em conta dos nossos corações e nossas necessidades, e que nós a coloquemos em prática. Pois uma igreja que ora, que vive a palavra do Senhor, é aquela que está sempre buscando aprender os ensinamentos e também levar a tua palavra toda aquilo que precisa. Senhor, nós agradecemos e te pedimos, Pai, usa o teu servo como tu queres, Pai, o Senhor abençoa, e o livro de todo medo, toda maldade, toda palavra contrária, Pai. Pois é teu filho, Pai, assim como nós também, nós te agradecemos, Pai, e que tudo seja feito para a tua honra e tua glória, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Bom dia a todos, paz em Cristo. Mais um domingo abençoado na nossa vida, com a misericórdia do Senhor, oportunidades que Ele nos deu. Hoje nós nos encontramos aqui reunidos no templo, louvando, adorando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós temos que ter um coração totalmente quebrantado ao Senhor para poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Hoje eu estava trazendo uma mensagem, uma história muito conhecida, como todos conhecem, creio eu, que é a história de José, aonde ele foi vendido pelos irmãos, prosperou, virou governador, e o sonho dele foi realizado. Nós colocamos muitas coisas nas mãos do Senhor, muitas coisas nós tiramos, e cada decisão que nós tomamos, às vezes acaba dificultando algo na nossa vida ou facilitando. Eu estou lendo em Gênesis 37, 12 até o 39. Quem tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar. Gênesis 37, 12 começa assim: Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. E José respondeu: Sim, Senhor. Disse-lhe ao pai: Disse-lhe ao pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximou de Siquém. Um homem encontrou vaquejando pelos campos e lhe perguntou: O que você está procurando? E ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde estão apacentando os rebanhos? E respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Entrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe e antes que chegassem planejaram matá-lo, isso seus irmãos. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo no poço, num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrame sangue. Joguem-no no poço do deserto, mas não toquem nele.
Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos, e lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-lhe e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de israelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matamos os nossos irmãos e condenamos o seu sangue? E escondemos o seu sangue. Vamos vendê-lo aos israelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço, viu que José não estava lá. Rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue da túnica de José e mandaram ao pai como se recado: achamos isso, veja se a túnica é do teu filho. E ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não chorando descerei a sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua mensagem, Senhor, que será anunciada, Pai. Pai, em nome do Senhor, Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Senhor. Encontra em nós, Pai, coração de carne, Senhor. Que o seu poder, a sua autoridade venha sobre nós, ó Deus, e que nós tenhamos o discernimento da tua palavra, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Nós vemos essa passagem que José, todo mundo já sabe que ele era um filho muito querido de Jacó. E ali ele teve sonhos onde os irmãos se prostravam para ele. E ele contou aos irmãos esse sonho. E por isso os irmãos tomaram essa decisão de acabar com a vida de José em relação à família. Eles não aceitavam um rapaz jovem, um rapaz onde cuidava dos afazeres do pai, no sítio. Eles não aceitavam que eles pudessem dobrar os joelhos àquele jovem, pois geralmente o filho mais velho é o que acaba se tornando cabeça de tudo. E eles tomaram a decisão de acabar com a vida de José. José não teve essa escolha. Eles tomaram a decisão por José. Nós vamos continuar vendo na história aonde José teve algumas passagens pelo Egito depois dessa venda. Os irmãos venderam ele. Mas como é que essa situação aconteceu com José? Ele foi levado por ambição dos irmãos, por egoísmo,
para que ele não viesse a ser o que ele falava que seria através daquele sonho. José não teve essa escolha. Ele foi jogado ao poço e foi vendido. E ali ele vai e acaba se encontrando na casa de Potifar, onde tinha um jardim todo acabado. E ali ele começou a tomar conta do jardim de Potifar. E ali existia uma mulher, onde essa mulher chegaria a assediar José. José, se nós pegarmos desde o contexto, ele era um menino muito temente a Deus, um menino que amava a Deus acima de tudo. E em Gênesis 39:8 vai dizer assim: mas ele se recusou e lhe disse: meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José lhe foi dado a autoridade de fazer tudo o que ele queria na casa de Potifar, mesmo se deitar com a mulher dele. Mas José ele poderia ter mudado essa história. José poderia ter ficado com a mulher de Potifar, pecado contra Deus, pecado contra o seu Senhor. Mas ele escolheu fazer a coisa correta, de respeitar e aceitar a situação que foi lhe dada, de não tocar naquela mulher. Nossa vida é feita de escolhas. Diariamente nós temos escolhas a fazer. Nós escolhemos o horário que nós vamos levantar. Nós escolhemos o horário que vamos tomar café. Nós escolhemos com quem nós iremos andar. Escolhemos o que vamos nos vestir. Nós escolhemos como vamos andar naquele dia. A única coisa que nós não escolhemos é como será o fim do nosso dia. E muitas vezes, durante essas escolhas nossas, acontece igual aconteceu com José, onde ele não escolheu ser jogado ao poço e ser vendido. Muitas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas porque existem regras. Eu, por mim, escolheria todo dia trabalhar de chinelo, bermuda, regata, mas na empresa que eu presto serviço sou obrigado a trabalhar com uniforme, camiseta, calça, bota. Eu não tenho escolha das minhas vestes de trabalho, porque existe uma regra a ser cumprida. E da mesma forma, José, na casa de Potifar, ele tinha uma regra que não podia ser cumprida, deixar de ser cumprida, que era não tocar na mulher de Potifar. E muitas vezes, nas nossas escolhas, nós acabamos fazendo algo que acaba abençoando uma vida, ou até a nossa própria. E muitas vezes a gente acaba cometendo algo onde pode trazer desavença, desgraça, enfermidade, muitas vezes até morte. E dependendo da forma que nós falamos, aquilo pode entrar e penetrar no coração de uma pessoa
Uma pessoa entender que ela não vale de nada, não sabe o porquê que está neste mundo. Hoje, com muitas situações de depressão, crise de pânico, nós vemos não só jovens hoje mais, mas adultos também sofrendo com isso, onde acha que o mundo não vale mais a pena, porque alguém falou algo para aquela pessoa, e aquela pessoa pensa em tirar a própria vida, acaba perdendo o amor por Deus, o amor por Cristo. Na igreja mesmo, muitas vezes, o que a gente fala com o nosso irmão pode matar espiritualmente. Então nós temos que tomar cada dia uma decisão de escolha. E quando nós seguimos as regras, os planos de Deus, a vontade de Cristo para nós, a chance de nós acertar é muito grande. Muitas vezes nós escolhemos coisas que não é nem enviado somente só para nós, mas que estão do nosso lado. Escolhemos coisas banais, coisas erradas, coisas sem fundamento. E deixamos muitas vezes escolher Deus para nós. O amor de Deus é tão grande que basta nós clamar a Ele, pedir a Ele. Ele está de prontidão para estender o braço. E nós muitas vezes escolhemos a nossa força, o nosso entendimento. Nós vemos que José, depois de acontecer isso, de ele negar a mulher de Potifar, ele foi jogado em uma prisão, mas também não foi escolha dele. Ele queria continuar ali prosperando naquele local, prosperando naquela casa, mas mesmo assim, a escolha não foi dele, foi lançado em uma prisão. E ali naquela prisão, como na casa de Potifar, nenhum momento José reclamou da situação. José foi grato a Deus, porque ele ainda tinha vida e ele podia fazer a diferença. E muitas vezes a gente, com muita saúde, muita disposição, nós deixamos de fazer o bom e agradável de Deus. Nós reclamamos. Às vezes o irmão precisa de uma companhia, ou uma ajuda. E muitas vezes a gente se dispõe a ajudar essa pessoa. E aí nessa ajuda, a coisa começa a acontecer da forma que você planejou. Eu vou levar minha esposa para o Hospital das Clínicas, fazer companhia para ela, e aí a gente saímos de madrugada, e eu acredito que 10 horas acaba tudo, já estamos de volta, quase meio-dia. Só que lá é um hospital muito grande, as coisas não acontecem da forma que nós planejamos. E o tempo vai ser consumido, quando vai ver, a gente acaba 5 horas da tarde de lá. E eu olho para toda essa situação e dou graças a Deus, porque ali eu vejo pessoas enfermas, pessoas com dificuldades para receber um medicamento, para receber uma consulta médica, ou remarcar um exame que ele acabou levando para Felipe errado, e eu tenho oportunidade de abrir um silêncio lá para Deus, para que Deus possa estar problema, intercedendo sobre aquela vida. E quando nós reclamamos uma situação dessa, nós deixamos de pensar em quem nós estamos ajudando, pensando só em nós. Poderia ter sido mais rápido. Nossa, essa pessoa estava falando demais, eu vim fazer companhia para ela. A gente deixa de estar olhando para essa pessoa e está olhando para nós mesmos. Isso não é a vontade de Deus. E como José, quando ele foi jogado naquela prisão,
começou a prosperar naquele local também. Ele fez aquele serviço árduo e prazeroso. E muitas vezes nós queremos escolher um trabalho gostoso. Eu lembro da minha mocidade, a primeira entrevista de emprego que eu fui fazer foi no Brás, uma loja de tapete, os tapetes tão pesados. E eu fazendo a entrevista lá com a moça, ela falou para mim, ela falou, daqui um tempo na empresa você quer mudar de cargo, de função? Ela falou, se tiver oportunidade, eu quero sim. E ela falou, o que você queria fazer da vida? Eu vim pôr lá uma parte do escritório, sentado na frente do computador, mexendo com papelado, serviço mais leve, mais tranquilo. E ali concluiu minha entrevista e fui embora. Nunca fui chamado para trabalhar. Os caras estavam precisando. Os caras estavam precisando. Se eu tivesse me disposto a estar fazendo serviço árduo, seria meu primeiro serviço de registro de carteira aos 15 anos de idade. Naquele tempo eu podia, né? E eu perdi a oportunidade, porque eu queria o mais fácil para mim. Busquei a coisa mais árdua. E José ali, ele não reclamou, ele foi trabalhando, prosperando naquele lugar, dando frutos, até um dia que ele foi lembrado. Onde os 2 servos do rei foram jogados na cadeia, naquela prisão, e naquela prisão José trouxe mais uma revelação de mais um sonho. Aonde um seria absolvido e o outro seria condenado. Deus, ele usava José de uma forma, não que José queria, mas foi a dele. Ser jogado na prisão, ser vendido pelos irmãos, está longe do pai. José queria estar cuidando dos rebanhos, crescendo junto com o seu irmão Benjamim, estando junto com o seu pai, seu amado pai. Mas Deus tinha um plano diferente. O que Deus escolhe para mim e para você é algo tremendo, meus irmãos. Nós temos que aceitar toda a dificuldade que nós temos em nossas vidas, louvando e glorificando a Deus. Tudo o que a gente passamos por situações não é em vão nas mãos de Deus. Tem um homem onde ele recebeu o diagnóstico de câncer e o médico falou para ele que tinha que fazer um tratamento no hospital. O tempo de vida dele foi 3 meses. Mas nesses 3 meses que estava internado, teve um dia que o pastor dele foi ao hospital e chegou até ele e falou para ele assim: vamos orar para que Deus traga cura na sua vida. Os 3 meses estão acabando. Você crê que Deus pode mudar a sua história? Ele falou: eu creio. Só que nesses 3 meses que eu estou no hospital, 3.000 almas aconteceram a Cristo, se renderam ao Senhor. Essa doença não foi por acaso. Deus colocou eu nesse lugar para que essas vidas conhecessem a Cristo. E se Ele me der 3 meses de vida, somente 3 meses de vida, esses 3 meses serão bastante para mim. Porque eu consegui concluir o que Deus tem para a minha vida. E José, quando ele ficou naquela cadeia, ele viu o quanto as pessoas não somente o admiravam, mas iam conhecendo daquele Deus, um Deus amoroso, um Deus que prosperava na vida dele. E até que José foi convidado a interpretar o sonho de Faraó. José chegando até Faraó, ele interpretou o sonho como seria feito
magia, não adianta abuso, tarô. O que Deus escreveu para a sua vida, meu irmão, isso é complicado. Não adianta buscar negócio. O nosso Deus soberano, que Ele tem planejado e preparado para você, é tremendo. Basta você ter a escolha de servir a Deus. Basta você ter a escolha de servir a Cristo. Deus tem te dado tantas coisas, mostrado para cada um de nós o quanto que Ele quer que nós façamos, o quanto quer que nós não sejamos somente crentes de banco, mas que nós sejamos pessoas ativas do Evangelho. Eu sei que muitas coisas cada um de nós fazemos no nosso trabalho, na nossa caminhada, para que ninguém possa ver. Mas Deus quer que nós façamos muito mais do que nós fazemos no nosso dia a dia. A escolha de Deus para cada um de nós é que nós sejamos prósperos, não somente financeiramente, porque a gente busca finanças, mas a prosperidade de Deus. Quando nós buscamos cada dia mais o Senhor, Ele nos assenta no lugar onde nós jamais esquecemos de chegar. E ali José, depois de interpretar o sonho de Faraó, que está no 41, José é nomeado governador. E ali ele tem toda a autoridade de fazer toda a modificação que Deus direciona a ele. Quando José se torna faraó do Egito, ali as escolhas dele já são feitas de acordo com a vontade dele. São as coisas de Deus. José não foi somente colocado como governador do Egito, por acaso. Ele foi colocado ali por Deus. Deus ungiu ele naquele posto onde ele estava. E Deus tem ungido pessoas para estar no posto onde está, dado discernimento, dado esperança, dado coragem. E muitas vezes nós escolhemos não servir o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus tem escolhido para cada um de nós. As nossas escolhas são muito grandes. Diariamente nós temos que fazer muitas escolhas. Mas onde nós temos colocado Deus diante dessas escolhas? Qual o posicionamento de Deus nas nossas vidas? Qual é a nossa procura por Deus? Nós vivemos num mundo hoje de muita tecnologia, muita correria, passa rápido demais. Eu acordo às 5 horas da manhã, fecho o olho, hoje é 7 horas da noite, fecho o olho novamente, às 5 horas da manhã novamente. Vou mandar uma mensagem para o irmão da igreja, eu pego o celular, já não sei mais nem o que eu ia fazer. Minha cabeça passou longe. E aí vou fazer outra coisa, acabo nem fazendo aquilo que eu ia fazer também, porque eu lembrei que eu tinha que mandar mensagem para o irmão. E aí eu volto para o meu celular, já esqueci que eu ia mandar mensagem, esqueci o que eu ia fazer depois. A nossa vida é muito constante. Eu acho que isso não acontece só comigo. Nós temos que esquecer um pouco da correria do dia a dia, meus irmãos. A vida de Jesus está próxima. Enquanto nós estamos acordados, nós temos a oportunidade, assim que nós fecharmos os olhos, a gente só estaremos diante do julgamento de Deus. Jesus Cristo, Ele é o justo. E Ele quem julgará nós no dia final. É Ele quem julgará as nossas obras e as nossas escolhas.
José, depois, quando ele se tornou governador de Faraó, do Egito, ele teve o prazer de reencontrar com os irmãos. Pois o Egito virou uma terra próspera, quando José estava por lá. Ele separou os alimentos em moinhos, enquanto todas as cidades ao redor estavam passando necessidade, levavam seus dinheiros para comprar comida do Egito. E José ele teve um plano vindo de Deus, aonde ele viu que o povo não tinha mais dinheiro, ele vendia os cereais, falava para eles contar nas terras deles, e uma porcentagem daquele dinheiro seria para o Egito. Hoje acho que nós não vivemos algo muito diferente, né, com nossos IPTU, onde nós compramos o nosso bem, mas mesmo assim não se torna nosso, a gente continua pagando. Nós vemos que isso desde o tempo do Egito já vem dessa forma. E ali José não começou a ter somente o império, fazer o império do Egito ali, mas aos redores também. Então todo mundo não somente virava dependente do Egito, como trabalhava para o Egito em suas próprias terras. E dessa forma os irmãos de José precisou se alimentar, o alimento estava acabando, e foram de encontro ao Egito para buscar esses cereais. E chegando lá, José soube que os irmãos dele estavam ali, e mais uma vez José planejou algo para os seus irmãos. E diferente das escolhas que José não teve, ele como governador ele pôde ter muitas escolhas, e não somente escolhas, mas ele pôde impor as escolhas dele. As coisas aconteciam de acordo, muitas vezes, com o que José queria. E ali José foi conversando e fez com que os irmãos dele levassem os cereais, levassem as pratas de volta. Isso já está em Gênesis 42. E eles voltaram para Canaã com aqueles cereais comprados. Chegando lá, o pai de José falou que era para eles terem comprado aquele alimento. E eles falaram que compraram, não sabiam como tinha chegado até eles novamente. Eles não escolheram levar a prata de volta. O José colocou. E muitas vezes nós escolhemos levar até Deus os nossos dízimos, nossas ofertas ao altar. Mas nós voltamos com o nosso coração entristecido, com a desavença com o irmão, e aquela oferta acaba não ficando no altar, porque a Bíblia nos ensina que você vem, deixa sua oferta no altar, se reconcilie com o seu irmão, e depois venha oferecer a oferta. Nós deixamos a oferta no altar, reconciliamos com o nosso irmão e depois nós oferecemos a nossa oferta a Deus. E Jacó sabia que aquele dinheiro tinha que ter ficado lá no Egito, porque poderia trazer problemas para eles. E depois os irmãos precisavam trazer alimento de novo. E José, mais uma vez, convidou os irmãos para esperar, para eles estarem comendo, e ali deixou a taça do cálice escondida nas barrigas deles. Pediu para o servo levar, para deixar lá.
e depois pediu para que os guardas fossem atrás, encontrassem essa taça e trouxessem de volta. E no capítulo 44, no 16, diz assim: e respondeu Judá: o que diremos ao meu Senhor? E podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu Senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será o meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permite-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora seja igual ao próprio Faraó. Meu senhor perguntou, e esses seus servos, se ainda tínhamos pai algum, outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu, que lhe deu em sua velhice, e o irmão desse já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe, e restou ao seu pai, o qual ama muito. Então dissesse ao teu servo: que trouxeram a ti, o que os teus olhos pudessem ver. E nós respondemos ao meu Senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Então nós vemos que Judá, no começo da história, Judá foi o primeiro que falou para que vendesse os irmãos. Judá foi aquele homem onde queria que desfazessem de José. Judá foi aquele homem onde nós vemos mais para frente que se tornou uma pessoa diferente, mas a escolha dele naquele momento foi que José fosse vendido, que José fosse matado, fosse morto. E aqui ele, depois de todos os anos passando, ele vendo o sofrimento do pai por causa do irmão, começa a ter arrependimento. O arrependimento da escolha que ele fez no passado. E mais para frente, se eu continuar o texto, nós vemos que ele fala para José para José ficar com ele e libertar o irmão. O coração de Judá, ele foi totalmente transformado por esse processo. A escolha que ele tomou, mediante a José, o arrependimento, viu com que José mudasse a forma de pensar sobre os irmãos. Porque José deixou um pouco de receio dos seus irmãos, tinham matado o irmão mais novo dele, que era Benjamim. Tinha feito a mesma atrocidade que fez com ele. José escolheu fazer um banquete para os seus irmãos. Fez uma mesa do menor ao mais velho, por ordem certinha. E se nós continuarmos no texto, nós vamos ver que eles questionavam o que eles estavam fazendo. E eles questionavam porque José deu mais alimento a Benjamim do que para os outros. Tudo é um teste. E muitas vezes nós somos testados no nosso trabalho, na nossa casa, somos testados na nossa fé, para ver como nós vivemos, como nós aceitamos a situação.
E José mostrou aos seus irmãos que ele se tinha tornado ali o governador do Egito, e os irmãos se prostraram junto ao pai, aos pés de José. Nós vemos o quanto que as coisas acontecem ao nosso redor, o quanto Deus mostra para nós o que nós devemos fazer, como fazer, da forma de fazer. E muitas vezes nós escolhemos da forma errada. O quanto nós temos procurado de Deus para viver algo diferente na nossa vida, de acordo com as nossas escolhas. Como nós temos escolhido a forma de viver como cristão. O quanto você tem defendido Cristo nas suas escolhas. O quanto Cristo tem sido colocado em primeiro lugar em sua vida, mediante a tudo aquilo que você tem escolhido. Muitas coisas na nossa vida a gente tem o livre-arbítrio de escolher, pois Deus nos dá essa oportunidade de ter nossas escolhas. Mas nós temos uma escolha, qual nós não temos oportunidade de escolher, que é a escolha de Cristo. Ele é o único que pode nos escolher. Nós não podemos escolher. A partir que nós somos escolhidos por Cristo, a nossa oportunidade nós temos de andar com Ele. E Deus ele nos convida todas as manhãs para andar junto dele, para escolher a Cristo, para viver esse amor exuberante, abundante, que sobe sobre nossas vidas. José, ele passou por várias situações, desde o poço, da prisão, do jardim, estando tudo acabado. Mas quando ele colocou Deus na frente, ele prosperou no ano passado, e abençoando vidas, abençoando lugares, até uma nação. Deus tem chamado a nós para fazer o mesmo, meus irmãos. Abençoar vidas, levar o Evangelho para onde for, quebrando correntes, maldições. Deus tem chamado nós para que nós crescemos cada dia mais na altura, em largura, em profundidade. O Espírito de Deus, ele limita sobre nós, ele é enorme. Nós temos que entender que essa grandeza de Deus que tem para cada um de nós é para que nós sejamos cada dia mais capacitados em fazer tudo aquilo que Deus tem ordenado. Deus ele tem preparado sempre o melhor para nós. Deus tem cuidado de tudo que nós colocamos nas mãos dele. A gente só não temos que ficar escolhendo pelo lado errado, tirando da mão de Deus. Essas escolhas que estamos fazendo durante o dia tem que ser sempre em Cristo Jesus. Não há uma escolha melhor do que servir a Deus. Nós temos que entender que a escolha de viver cada dia mais próximo do Evangelho de Deus é o que nos levará à vida eterna. Essa da vida eterna não é uma escolha nossa, é uma decisão já imposta por Deus. Basta nós crer, confessar Cristo como seu Salvador e viver o melhor que tem para nós. Aleluia. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de fazer escolhas. É a maior escolha que nós temos que colocar em nossas vidas. É Jesus Cristo.
a oportunidade de viver uma vida diferente, cada de acordo com as nossas escolhas, como nós vamos fazer. Muitas vezes nós escolhemos o lado mais obscuro das nossas vidas, não porque nós queremos, porque achamos que é mais fácil, ou colocamos alguma dificuldade na mais bonita, e acabamos indo para o lado mais errado. Mas Deus, Ele nos dá a oportunidade todas as manhãs, com a sua misericórdia que se renova, para nós termos escolha melhor do que de ontem. Nós temos essa oportunidade de escolher como nós vivemos no dia anterior. Você parou para pensar o que você viveu no dia de ontem, no sábado, desde a hora que você levantou até a hora que você foi dormir? O que você fez de produtivo para Deus? O que você fez de produtivo para você? Você chegou a colocar na balança uma vez o que você tinha feito no dia anterior? Eu trabalho muito com metas, então eu tenho uma meta diária de fazer algumas coisas, só que nem sempre as minhas metas elas saem da forma que eu pedi. As minhas escolhas foram erradas, eu acabei não completando a minha meta diária. Mas eu quero concluir a minha meta com Cristo. Eu quero servir até o final. Eu quero que nós servimos Ele até o final. Eu quero que encontrar todos nós lá no céu e celebrar e falar que valeu a pena. E nós estarmos ali naquele lugar, juntos, reunidos, falando o nome de Deus. Em 1 João, do 9 até o 14, ele vai dizer assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que iluminava todos os homens, todos os seres humanos. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não os receberam. Contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, lhe foi dado o direito de se tornarem filhos. A glória de Deus, hoje já somos filhos, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Através do batismo, nós nascemos de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória e glória do Filho unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, Ele veio como uma verdade para nós, meus irmãos. Isso não é uma forma que nós temos que escolher. Ele é uma verdade. Jesus Cristo é uma realidade. Se você catar os pergaminhos históricos, de 6 décadas após a ressurreição de Cristo, são mais de 5.000 pergaminhos falando da mesma coisa, da ressurreição de Cristo, falando das obras de Deus aqui nessa terra. Enquanto qualquer outra história, qualquer outro livro não chega comparado, nem as 50 pergaminhos encontrados. Jesus Cristo, Ele veio nessa terra aqui para se cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós, para que nós confessássemos Ele como Senhor e Salvador de nossa vida, para que nós pudéssemos ter mudança de vida, para que nós pudéssemos encontrar a verdadeira situação com a qual nós estamos aqui neste mundo.
reverenciar esse Deus, confessando isso com o Senhor com a sua Deus. Aleluia. Deus é muito lindo, Deus é muito maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo soberano, irmãos. Sem Ele nada nós podemos fazer. E dando graças a Ele, nós temos que entender que nós vamos receber a coroa da vitória no final das nossas vidas, sabendo que Ele nos concedeu essa oportunidade de viver o inesperado. O inesperado é gostoso de Deus. Aleluia. Que Deus possa nos direcionar em nossas escolhas todos os dias, independente das suas escolhas se for certa, se for correta, reflita no dia seguinte se a sua escolha foi boa ou não. Muda essa história, muda a sua história, Aleluia. viva um instante para Cristo, faça com que Ele se torne presente a sua primeira escolha no seu dia. Glória a Deus. E Jesus Cristo, ele apareceu para Paulo. Isso é uma das partes da história também, após a ressurreição de Cristo, onde muitas pessoas tentaram provar a existência dele nessa terra. E nós vemos um homem onde escreveu quase todo o Novo Testamento, que foi Paulo, onde ele matava e perseguia cristão, até o dia que ele teve um real encontro com Deus, com Jesus Cristo. E ali a vida dele foi mudada, e comprova cada dia mais na história que Jesus Cristo é o Senhor Salvador, onde Ele pode transformar o pecador em um santo. Eu falo a verdade, eu não queria isso não. Mas hoje eu tenho entendimento e oro para que todos possam nos confessar nossos pecados e nos render a Cristo todos os dias para que nós possamos vencer. Aleluia. Em Romanos 10, 9 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer com todo o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia. Como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será enganado. Aleluia. Confia no Senhor, meu irmão, nessa manhã. Confia que Ele pode transformar. Confia que Ele pode mudar. Confia nele que as suas escolhas serão certas. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele nos dá toda a autoridade. Em Mateus 28, para que nós saíssemos pegando o Evangelho, falando das boas novas, para que todo aquele que crê não pereça. E com essa autoridade que Ele dá, eu faço um convite para você, meu irmão, essa manhã, meu irmão, minha irmã. Se você está longe dos caminhos do Senhor, ou se você não conhece a Cristo, eu faço um convite para você vir aqui à frente, para que o pastor esteja orando na sua vida, Aleluia. para que você faça a confissão de fé. Aleluia. Glória a Deus. Em Apocalipse 3:20 diz que deixe sua porta e bate. Aquele que ouvir a minha voz, abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é a melhor escolha que cada um de nós podemos fazer, ó Deus. Pai, que o Senhor seja sempre a nossa escolha no nosso dia a dia, Pai.
Que o teu amor e a tua graça, Pai, recaia sobre cada um de nós, Pai. Pai, que nós possamos tomar a decisão todos os dias de olhar, Pai, para o dia anterior, verificar o que nós escolhemos, ó Pai. Qual foram as nossas escolhas? Se estão alinhadas com o Senhor, Pai, para que nós possamos corrigir e viver uma vida diferente, Pai, de após o outro. Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Deus, que o Senhor venha capacitar nós todos os dias, ó Deus, para que vivamos, ó Deus, o melhor de Ti, Pai. Pai, nós sabemos que nós não precisamos de nada, Pai, só precisamos da Tua presença. Nos perdoa, Deus, se muitas vezes nós falamos, fazemos, ou deixamos de fazer algo, Pai, que não te agrada, Senhor. A Tua misericórdia recai sobre nós, ó Deus, que nós tenhamos cada dia mais o discernimento do Teu amor, da Tua graça, Pai, através do Espírito Santo que habita em nós, ó Senhor, para que nós sejamos transformados, ó Deus. Deus, cuida de nós, cuida dos nossos corações, da nossa mente, Pai. Não queremos ser, Pai, pessoas que fomos ontem, Senhor. Pai, que se nós tivermos a oportunidade de falar do Teu Evangelho, Senhor, que nós possamos abrir as nossas bocas, ó Deus, falar, ó Deus, que nós sejamos pessoas que busquem, Pai, nas Tuas palavras, ó Senhor, este livro de sabedoria imensa, Senhor, para que nós possamos nos corrigir e corrigir o irmão, ó Deus, se for necessário, Pai. Pai, nos fortalece todas as manhãs, ó Deus. Obrigado pela saúde, Pai. Obrigado pela vida dos olhos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que provê. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, abençoando a liderança dessa igreja, Senhor. Que as escolhas tomadas aqui, Pai, em todos os eventos, em todas as liturgias de culto, Senhor, seja para o teu santo nome, Senhor. Pai, que seja tudo com ordem, decência, Deus. Pai, que as escolhas que foram feitas, Senhor, sejam para prosperar o teu reino, Deus. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Continue manifestando o teu poder e a tua graça, Senhor. Continue usando o ministério de louvor, Pai, para que ele possa prosseguir com esse culto, Senhor. Através desses sons, das vozes, dos instrumentos, Senhor, nós possamos ceiar e entender o teu amor da tua graça, Pai. Fala conosco, Pai. Enquanto nós estivermos aqui, Senhor, usa essas vidas para falar conosco, Deus. Pai, quando nós sairmos daqui, Senhor, nós possamos falarmos do teu amor da tua graça, Pai. Que sejamos praticantes da tua palavra, Pai. Praticantes do teu evangelho. Prostrados aos pés de Jesus, o qual entregou seu sangue, Pai, naquela cruz para o meio dos nossos pecados. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente cada dia vez mais nas nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um de nós, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que eu agradeço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Noite igreja, a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Deus é tão lindo. Aleluia. Pensar que quando a gente não escolhe, antes de nós colocarmos os nossos pés no chão, abrirmos nossos olhos pela manhã, Ele já renovou a misericórdia dele sobre nós. Aleluia. Mesmo sem eu ter escolhido. Mesmo eu tendo estado levantada da cama e seguir minha vida com os meus afazeres, o Senhor já tinha soprado misericórdia sobre mim. Aleluia. Já tinha colocado à nossa disposição o perdão dos nossos pecados e a capacitação para que a gente viva com Ele. A escolha é nossa, a decisão é do homem. Porque da parte de Deus
está consumado. Aleluia. Ele já abriu o caminho, ele já entregou Jesus para morrer naquela cruz por nós. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. Aleluia. Ele não está morto, ele está vivo. E só nos resta realmente escolher, decidir por ele. E aí a gente vai entrar naquele conflito, mas eu sou tão fraco, mas eu sou tão limitado, mas eu sou tão pecador. E aí a capacitação é do Espírito Santo em nós. Por isso que ele tem que fazer morada em nós, por isso que a gente tem que ter o desejo de ser realmente morada no Espírito Santo, porque ele vai nos ensinar. Ele é o mestre, é o condutor, ele é o suporte, é o Espírito Santo que vai nos direcionando em cada passo dessa vida com o Senhor. Aleluia. E nós vamos celebrar isso agora, nessa mesa. Todas essas coisas, resumidamente, estão concentradas nessa celebração que nós vamos fazer agora, a Santa Ceia do Senhor. E quando Paulo fala das instruções sobre a Santa Ceia, lá em 1 Coríntios, no versículo 27, ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, que é o pão e o vinho da ceia, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E no 28 ele dá uma instrução: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E Paulo, ele instrui: examine-se cada um a si mesmo. Ele está dizendo: você vai examinar você mesmo, seu coração. Por quê? Porque a respeito do que os outros fazem, eu não tenho controle. A respeito do que os outros fazem comigo, a respeito das circunstâncias que nós estamos passando externamente, a respeito das catástrofes, a respeito das situações financeiras, políticas, mundiais, globais, nós não temos controle. Mas sobre nós temos escolha. Aleluia. De crer e confiar que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor é realmente a nossa rocha, realmente a nossa fortaleza, que Ele é um abrigo seguro para nós. Então, Paulo orienta: você vai olhar para você, e você vai ver o que há em você, que pode impedi-lo de viver essa realidade, de ser feito filho de Deus, porque aqui nós estamos falando de reconciliação, perdão, vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Mas me macularam, me ofenderam. O José, que foi empregado aqui agora, ele passou por isso, né? Ele foi escorraçado, vendido, queriam os irmãos queriam matá-lo, e houve um momento que ele teve que perdoar. Ele teve esse encontro, ele teve esse momento, nessa história toda, e é descrito de uma forma tão linda nos detalhes, para que a gente entenda que aquele homem cheio de Deus tinha uma dor, e que Deus teve que curá-lo, que reconciliá-lo, e ele teve que perdoar os irmãos para que isso acontecesse. A nossa escolha. Perdão é escolha. Perdão não é sentimento. Às vezes, você vai perdoar, você vai decidir e vai continuar doendo. Essa é a parte do Espírito Santo. O capacitador, aquele que cura, como o Vlad também orou aqui. Mas a decisão é minha. Eu é que decido se aquela pessoa me deve algo ou ela não me deve mais. Então essa mesa de perdão, ela tem que ser celebrada com o perdão sendo manifesto no nosso dia a dia, porque sempre vai ter alguém que vai nos ofender de alguma forma, vai nos magoar, né? Vamos dizer assim, que vai nos magoar, que vai fazer algo que a gente não gosta. Porque o perdão já foi dado como ferramenta para o homem, porque nós somos imperfeitos. Se nós fôssemos
fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos manifestar perdão, porque ia ser lindo, ia ser todo mundo como Deus, mas a característica do homem é que ele é falho, ele é limitado. Então a gente tem que manifestar o perdão no nosso dia a dia. E eu quero convidar você a refletir a respeito do perdão, porque ele é uma arma. E a palavra diz algo muito sério a respeito do perdão. Quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6,14, ele diz, ele descreve toda a oração, essa oração modelo para nós, que é a oração do Pai Nosso. Na oração já contém, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos ofensores, como nós temos perdoados. Mas no final ele faz uma ressalva, ele volta no assunto. Ele diz: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, ou seja, se isso não acontecer, contudo, entretanto, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando eu não perdoo, o perdão de Deus fica retido. Porque não tem como eu ser envolvido por esse amor se eu não consigo perdoar, se eu não consigo liberar o meu coração a ponto de que o amor de Deus elimine essa barreira dentro de mim, desbloqueie esse nó que está dentro de mim, a ponto que esse amor me faça livre. Eu estou preso ao meu ofensor, eu estou amarrado espiritualmente e emocionalmente a quem me ofendeu. E nós, como servos de Cristo, nós não podemos servir a mais ninguém. E muitas vezes nós nos tornamos servos dos nossos ofensores, porque a gente vive gastando a nossa energia, a nossa alegria para condenar ele, para jogar a culpa nele daquilo que veio contra nós. Nós gastamos a nossa saúde mental, emocional e espiritual, colocando a culpa em alguém a respeito do nosso sofrimento. E o Senhor fala: não, vocês são servos de Cristo, vocês foram feitos livres. Aleluia. Vocês foram feitos livres para me amar, para viver. Essa ofensa não pode parar você. Essa ofensa não pode tornar o seu coração rancoroso, triste, deprimido, infeliz, porque eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. A falta de perdão traz escassez para o nosso interior. Ela nos limita, nos prende, nos machuca. E aí eu digo: vai passar a hora de eu perdoar, Denise, essa dor que eu sinto? Muitas vezes não. Eu levei uns 4 meses. E se eu não tivesse perdoado, eu não estaria fora daqui. Eu não estaria falando com você aqui hoje. Mas eu decidi: Senhor, eu vou perdoar. Aleluia. O Senhor vai me ajudar e eu vou conseguir. Porque já aconteceu outras vezes, o Senhor me capacitou, isso me ajuda. E o Senhor me ajudou. Sarou meu coração quando eu olhar para a pessoa e falar: eu amo ela. Aleluia. Glória a Deus. Ela é tão rica de tantas coisas que o Senhor deu. Que ela volte ao centro da tua vontade. É fácil, gente? Não é. Mas é necessário para a nossa vida espiritual e emocional. E é totalmente possível com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia. Deixa o Senhor trabalhar. Mas escolha, tá? Escolha perdoar. Decida. Eu perdoo. Senhor, hoje eu quero liberar essa pessoa. E deixe que o Espírito Santo faça a obra dele. Então, enquanto o louvor estiver ministrando, você vai examinar o seu coração. Aleluia. O seu ofensor você vai soltar. Você vai examinar o que está dentro do seu coração. Você vai receber o perdão de Deus daquilo
E você vai perdoar para que os seus pecados sejam perdoados também. E nós vamos celebrar a vida de Deus expressa nessa mesa. Amém? Amém. Amém. Eu faço essa oração. Glória a Deus.
vivo, que nos deu vida e perdão. Em memória do Senhor, vamos participar do Santo.